Pensa no último aprendizado que você teve com alguém, ou em uma experiência onde sua atenção foi completamente capturada. Foi por meio de um vídeo, de uma palestra, de uma conversa? Independente do formato, certamente você foi impactado porque lembra do discurso, porque as palavras do comunicador foram bem empregadas, extremamente assertivas, e a história foi muito bem contada. Uma habilidade buscada por muitos oradores é a assertividade. Mas o que significa ser uma pessoa assertiva? Assertividade é você se posicionar, expressar seus pensamentos, sentimentos e opiniões de maneira clara, direta e respeitosa. Trata-se de uma característica essencial para uma comunicação influente e relacionamentos saudáveis. Afinal, não importa o quanto você sabe sobre algo, o que importa é a facilidade com que o outro consegue te entender. Pessoas assertivas defendem suas ideias, seus direitos, limites e necessidades sem se sentirem culpadas ou constrangidas. Elas escutam e consideram o outro lado, mesmo que não concordem com ela, respeitando o outro. Por isso, reflita agora sobre essas perguntas. Como tem sido a sua interação com as pessoas nas mais diversas áreas da sua vida? Você tem pensado antes de falar? Tem preparado o discurso com antecedência? Planeja como irá agir? Qual comportamento irá adotar? Qual será o tom da conversa? Saiba que esses são pontos chaves para se comunicar com assertividade. Na prática, o comportamento assertivo traduz o quanto você consegue se posicionar e o quanto é atento também para com o outro. Porém, existem outros comportamentos que antecedem ao assertivo. Vamos ver quais são? Na matriz, na vertical, está o quanto você se coloca para o mundo, o quanto você se posiciona e diz o que pensa, suas crenças, seus valores. Já na horizontal, reflete o quanto você considera o que o outro pensa. Vamos compreender cada um dos comportamentos. Começando pelo comportamento fugitivo. Geralmente, quem tem esse tipo de comportamento adota uma comunicação passiva. Não coloca o que pensa e nem considera o que o outro pensa. Simplesmente ignora as falas. Entendeu por que é comportamento fugitivo? Só que o silêncio não é sinônimo de paz. Vou te contar uma história. Suponha que você é convidado para estudar na casa do seu colega. Chegando lá, você encontra um ambiente de paz, em que observa todos calados, silêncio. Você já compara com a sua casa, que é sempre barulhenta, caótica, com todo mundo falando ao mesmo tempo. Você fala para o seu colega, nossa, que delícia esse silêncio, lá em casa é uma barulheira só, nem dá para estudar direito. O seu colega então logo responde, que nada, é porque aqui ninguém conversa com ninguém. É muito triste. Temos tantas ideias diferentes que preferimos nem conversar mais. Se você tem esse tipo de comportamento mais silencioso, fugitivo, busque entender por que do seu calar. Pode ser o nível hierárquico, ou a personalidade do interlocutor, ou o ambiente onde você está. Se qualquer um desses fatores externos te pressiona a ficar calado, entender o porquê é a chave para a comunicação assertiva. A dica aqui é encontrar os pontos de similaridade e humanizar o outro. Lembrando que é um ser humano, que também tem problemas, inseguranças, alegrias e tristezas, como eu, como você. E que por isso pode crescer com o que eu tenho a dizer. No fundo, somos simplesmente pessoas. Agora, alguém com comportamento agressivo ou com uma comunicação agressiva é uma pessoa do eu ganho, você perde. Que geralmente só considera o que ela pensa. Não tem um olhar para o outro. É um comportamento sem empatia, ao contrário do comportamento assertivo. Um excelente caminho para empatia, principalmente no caso do comunicador agressivo, é aplicar a regra de ouro. Fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse por mim. Na comunicação, recomendamos o acrônimo PROR. E a dica é que antes de falar, o comunicador agressivo deve PROR, né? Parar, respirar, observar e só então responder. Alguém com comportamento submisso adota uma comunicação passivo-agressiva. É aquela pessoa que foca o olhar para o outro e fica sempre na pior. Quando comunica, traz uma indireta, daquela alfinetada, mas não consegue se colocar de uma forma eficaz. Ao identificar o padrão de comportamento passivo-agressivo, a pessoa deve intencionalmente fazer o oposto do que costuma fazer. Através de uma resolução pessoal, decidir que não vai mais falar nada nas entrelinhas ou por meio de indiretas, mas que vai tratar os assuntos diretamente, focando prioritariamente em dados e fatos e sem julgamentos. Por último, e mais importante, o comportamento assertivo. Quem ocupa esse lugar consegue colocar o que acredita de forma bastante assertiva. Mantém o seu posicionamento e considera também a outra parte. Abre a escuta, se interessa pelo que o outro está pensando e é mais colaborativo. Busca o ganha-ganha.
Para que você consiga alcançar esse nível de comportamento e comunicação, eu tenho uma dica incrível. Você precisa ser sucinto, específico, empático e relevante. Esse acrônimo é uma técnica poderosa para você descobrir se está sendo ou não assertivo na comunicação. Essa técnica considera 4 perguntas. Fui sucinto? Expressei minhas ideias com clareza e objetividade, utilizando o menor número possível de palavras? Fui específico? Detalhei com precisão a minha mensagem, sem deixar margem para interpretações vagas ou ambíguas? Fui empático? Sendo capaz de me colocar no lugar do outro, compreendendo seus sentimentos e perspectivas, sem julgamentos ou preconceitos? O que eu disse foi relevante? Minha fala teve importância ou significado para o contexto ou situação, contribuindo significativamente para alcançar um objetivo ou resolver um problema? Para que essa técnica faça sentido no seu contexto, vamos ver um exemplo. Suponha que você trabalha em uma pizzaria e o motoboy está atrasado para buscar o pedido do cliente. Você entra em contato, cobrando urgência, e fala: eu preciso que você chegue agora, é urgente, impossível esperar mais. Veja como aqui a fala é genérica. Afinal, quando tudo é urgente, nada é urgente. Vamos aplicar a ser e ver como ficaria essa situação? O responsável da pizzaria, você, poderia dizer ao telefone para o motoboy: é importante que você chegue aqui em até 15 minutos. Se recebermos mais uma nota de insatisfação do cliente, não poderemos mais realizar entregas pelo aplicativo Delivery. O que aconteceu? Onde que você está? Você precisa de ajuda? Veja como ficou melhor. É uma fala sucinta. Talvez menos do que a primeira situação, mas ela contempla outros 3 elementos da ser. Foi específica sobre quanto tempo o pedido poderia esperar. No caso, 15 minutos. É uma fala empática, porque o responsável pela pizzaria se abriu para entender o que estava acontecendo e se colocou à disposição para ajudar a resolver o problema. Traz a relevância, pois deixa claro o impacto para os envolvidos no caso do cliente avaliar com nota baixa a pizzaria. Conseguiu perceber a diferença? Agora, que tal colocar a mão na massa para aplicar a técnica ser e constatar o quanto ela é simples de usar e poderosa para transformar? Aplique a técnica ser nas frases seguintes: preciso que você melhore a apresentação que me enviou. E assim não dá para nós conversarmos. Você sempre ignora os meus pedidos. Você pode compartilhar a frase antes e depois da técnica com alguém próximo a você. Peça feedback sobre qual frase está mais assertiva. Como foi fazer esse mão na massa? E sobre o feedback que recebeu, foi positivo? Conseguiu ter uma comunicação mais assertiva usando a técnica aprendida? Saiba que bons oradores não falam o que pensam, eles pensam o que falam.